Fala pessoal, tudo bom? Vamos aqui para mais uma parte do nossa série de vídeos Paisagismo Prático, dicas mestras para profissionais. E hoje vamos falar um pouquinho sobre seleção de plantas. E por que é importante você saber selecionar as plantas, né, principalmente no paisagismo? Acredito que seja uma das principais partes que devem ser feitas com o maior cuidado, porque essa vai ser a diferença entre você ter um paisagismo de sucesso ou um fracasso. Você entendendo, como essas plantas vão ser utilizadas, como é a sua morfologia, sua fisiologia e como ela vai se comportar no ambiente, é fundamental. Aqui eu botei as principais, assim, que não são tão usuais, né, mas é interessante a gente saber se ela é de sol, se ela é de sombra, se ela é de luz difusa e coisa e tal, de umidade. Mas aqui, como a gente está pegando uma coisa mais fora da caixa, né, eu quero trabalhar principalmente dessas formas aqui para vocês. Que a primeira coisa é saber o porte final, né, que é importante a gente saber. Eu vejo muita gente errando, principalmente com a planta, pelo menos aqui no estado do Rio, que eu vejo bastante pessoal utilizando, chamado Ravenala, que é a famosa árvore do viajante. Eu vejo muita gente plantando esse tipo de planta em canteiros pequenos, em canteiros estreitos, próximos à piscina, e é uma planta que chega a seus metros, a seus 5, 7, até 10 metros aí, ou até mais. Então, assim, é uma planta muito grande, uma planta que pode dar muito problema futuramente, e as pessoas colocam como se ela fosse sempre ficar pequenininha, entendeu? Você pode até tentar fazer algum paliativo, né, colocando uma restrição em vaso para que você consiga compactar ela, fazer com que ela não cresça tanto, mas mesmo assim é uma planta que o porte final dela é muito grande para o local onde é que você quer colocar. Mas assim, é uma planta que não é legal você colocar próximas a piscinas, ou quando você colocar, ter uma distância, eh, respeitar uma distância de segurança ali, tá bom? Eu vejo também palmeiras, também muita gente errando nisso, colocando palmeiras de grande porte em locais estreitos, pequenos, onde é que a folha da palmeira pode causar problemas como danos em janelas, estruturas, bater em cerca elétrica, árvores em fiação. Então, assim, você tem que saber o porte final da sua planta. Trabalhe com ela com isso, para você ter uma distância de segurança, uma circunferência de segurança em volta dessa planta e como você pode trabalhar ela. O outro tipo também é interessante você saber o tipo de solo para você ter esse tipo de planta, né, porque não adianta nada você, por exemplo, pegar um cacto e colocar num solo muito argiloso, um solo em que sempre quando ele molha, ele fica muito tempo molhado. Então, você vê se ele é mais drenante, se o solo é mais soltinho, se ele retém umidade. Então é legal você entender a morfologia do seu solo para você não ter esse problema, que às vezes você coloca, por exemplo, uma maranta, uma planta que gosta de uma alpínia, ou um tipo de planta que goste de umidade, você coloca no solo incrivelmente arenoso, né, ou seja, você vai ali, joga uma água ali, rega a planta, quando vê passa poucas horas o solo já está super seco, então não é legal ter esse tipo de solo para esse tipo de planta. Agora e o vice-versa, né, por exemplo, os cactos com locais que tenha uma abundância de argila ali, um negócio que retenha muita umidade. Então e tem plantas que não gostam de solos muito compactados, ou seja, solos que estejam muito duro. A raiz dela não consegue se desenvolver de acordo com o que ela precisa. Então é legal você também entender isso, a morfologia dessa planta, para ver como ela vai se comportar nesse tipo de solo. Se o solo é de um jeito, você quer colocar outro tipo de planta, o legal é você fazer ali uma renovação do solo, né? Tirar uma camada ali, uma camada boa de solo para que você faça o plantio dessa planta, tá bom? Outra coisa também que é interessante a gente poder abordar são a frequência de manutenção, ou seja, quando você faz o seu projeto, você tem que levar isso em conta, né? Porque assim, tem clientes que vão ter profissionais ali da jardinagem já fazendo essa manutenção, ou tem eles que eles próprios vão fazer. E dependendo da rotina dessa sua família, desse local, da empresa, às vezes você não tem, ó, a pessoa é mais amadora, ou a pessoa não gosta muito do hobby, só quer ter uma planta bonita, mas ela quer cuidar por conta de gastos e coisa e tal. Então não é interessante você fazer, por exemplo, um jardim estilo francês, né, com tudo cortadinho, muita topiaria. Se você projeta um jardim desse,
você vai ter que levar em conta que vai ter uma manutenção constante, uma adubação, podas, ver o controle de pragas, porque para você ter esses desenhos, você ter essas formas. Diferente, por exemplo, de um jardim com menos manutenção, né? Esse aqui é um de xerófitas, né? De plantas que não precisam de tanta água, ou seja, plantas de crescimento mais lento ali também. As plantas já são esculturais ali por natureza, utilizando pedras e outros materiais ali. E você tem muito menos manutenção. Ou seja, você concorda comigo que esse tipo de jardim aqui de cima, ele com certeza vai ter mais manutenção do que esse aqui de baixo, que esse aqui você vai fazer no máximo um recolhimento de folhas mortas, eh, uma poda aqui e ali, ver se está tudo certo, se ainda está com as conformidades do desenho do seu projeto. Então, você tem que levar muito em consideração isso, a rotina e quem vai fazer a manutenção do seu cliente. Porque aí você consegue fazer entre um jardim com mais manutenção e menos manutenção de acordo com o gosto também, né, e o projeto. Você também vai pelo estilo do jardim, né, ou seja, você tem vários tipos, né, para quem já está mais entrosando na área, já sabe que é jardim francês, jardim italiano, jardim tropical, jardim mediterrâneo, você tem vários tipos de jardim. Mas o que eu quero abordar hoje é que você tem que entender que cada tipo de jardim, ele traz uma proposta diferente. Não adianta você fazer um jardim muito igual. Um jardim desse tipo aqui, é um jardim bem com cacto, bem que remeta a essa parte mais desértica, mais quente, e você fazer uma coisa que a arquitetura não esteja de acordo, igual aqui. Aqui você percebe que a coisa só é uma coisa mais terrosa, ou seja, você lembra as arquiteturas mais quentes, digamos assim. Então você tem que saber conversar, porque o paisagismo é a moldura da arquitetura. Então, se o seu paisagismo não conversa com a arquitetura, ele fica estranho, como se eu colocasse uma coisa muito absurda numa moldura, uma moldura que está muito contrastada com a pintura, não tem cabimento. Então a gente tem que entender que como, esse jardim vai se comportar com a arquitetura. Você também tem que levar o gosto do cliente, né, não adianta você fazer um jardim todo igual um jardim desse, com cactos todo bonito, com arquitetura, conversando, e o seu cliente não gosta de cacto. Então não adianta você fazer uma coisa, assim, super elaborada, bonita e maravilhosa, sem contar com o gosto do cliente. É óbvio que o cliente ele te contrata para justamente você que tem a expertise de você fazer o plantio, de fazer tudo, e você tem o profissionalismo. Mas nós temos que levar em consideração o gosto do cliente, que às vezes o cliente ele gosta de uma cor em particular, ou gosta de uma planta em particular, em que traz pensamento, traz assim, lembranças, né, agradáveis, seja uma viagem, seja um familiar, seja alguma coisa que aconteceu na vida dele. Então, você entender tanto de materiais quanto plantas que o cliente gosta, você consegue fazer ali você consegue introduzir isso no seu projeto. E isso torna ele mais personalizado na cara do seu cliente. Então você consegue ter uma coisa bem legal, uma coisa bem única para ele, não fica só naquela coisa mesmice de todos os jardins. Isso acontece muito, a pessoa parece que só faz um jardim para vários tipos de casa ao mesmo tempo, sem levar em consideração esses aspectos que a gente falou, né? E também o gosto do cliente, que é super importante. E também, assim, lembrando que não se limite a uma regra rígida de estilos, ou seja, você pode ter, por exemplo, uma mistura, né, colocar algumas coisas de jardim, de estilos diferentes, para conversar, mas desde que você saiba o que você está fazendo, entendeu? Você tem uma linha muito tênue ali, né, de você conseguir fazer um negócio e não ficar papagaiado, você assim, cheio de uma concha de retalho. Então, sabe o que você está fazendo, não se limite: "Ah, só porque tem um jardim tropical aqui, não significa que eu não posso usar uma agave, não significa que eu não posso usar uma outra coisa que possa fugir um pouquinho da linha ali do estilo. Então, você pode fazer isso, mas saiba o que você está fazendo. Experimente, utilize ferramentas como programas de modelagem, Photoshop, até a própria inteligência artificial. Você consegue ter um vislumbre, até o próprio desenho mesmo, desenho à mão também. Você consegue ter um vislumbre de como poderia ficar e conseguir até fazer gostos, igual que você falou, né? Gosto do cliente, fazer uma coisa mais personalíssima ali, né? É,
Uma outra coisa também, segurança. Eu tô gravando esse vídeo aqui depois que aconteceu uma situação em São Paulo, né, onde aqui muitas árvores caíram, teve um apagão ali de vários dias, assim, teve pessoas que ficaram sem luz, a gente ficou o dia inteiro. E eu não tinha colocado aqui, né, mas segurança, ele vai muito bem nessa parte na escolha de plantas. Por quê? Porque se você não souber o porte final, igual que a gente falou anteriormente, não saber como essa planta vai se comportar, você pode ter problemas, como essa queda de árvores e fiações. Então ali poderia ser muito bem contornado, né? Se você soubesse como é que essa planta vai funcionar, como é que é o tipo de poda, o tipo de manutenção que está sendo utilizado, também muitas das vezes acontece a poda indevida da planta, a planta ela fica sem o seu ponto de equilíbrio certo, né, no centro. Então, eu já peguei várias vezes, vários casos disso, de plantas que podaram um lado só por causa da fiação, mas o outro ficou intacto. Então, todo o peso, todo o centro de massa da árvore foi deslocado para aquela ponta. Então, no menor chuva, no menor vento, a árvore balançando ali, a tendência é ela cair para aquele lado. Então, você fazendo isso, você fazendo esse tipo de poda indevida, você causa muito risco de cair uma árvore numa casa, num local que passa uma pessoa e possa machucar ou até matar uma pessoa. Você ter esses problemas com iluminação. Então, você tem que entender como essa planta vai se comportar. Isso é fundamental, não é só estamos escolhendo plantas para a questão decorativa, e sim de segurança. Entrando um pouco mais aqui em coisas não tão usuais, ou seja, segurança em jardim pet, jardim para crianças. Esses dois englobam bem aqui a utilização de plantas que não sejam tóxicas, com espinhos, ou que possam acontecer irritações de pele, eh, machucados, por exemplo. Você não colocaria uma planta, um cacto desse, por exemplo, uma agave, ou qualquer coisa do tipo, num jardim para crianças. Você colocaria mais suculentas. Assim, se você fosse colocar esse tipo, né, de jardim mais árido, plantas que não machuquem, não aconteça do que teve um caso, no caso de uma tutora que estava com o cachorro passeando, aí ele acabou comendo semente da cica, né, cica revoluta, uma planta bem comum aí pelo menos aqui no paisagismo no Rio de Janeiro, e essas sementes são super tóxicas, então o cachorro teve um problema intestinal, né, no estômago, intestino, acabou sendo envenenado e veio a falecer. Então são coisas que você tem que tomar muito cuidado, principalmente quando você tem passagens de, de animais, de crianças, locais que eles brincam ali. Então, você colocar esse tipo de planta pode ser muito perigoso. Então, tome cuidado, pesquise bastante. Tem muita coisa na internet falando sobre qual tipo de planta, se ela é venenosa ou não. Tem muita notícia, a internet está aí para isso. Então, toma cuidado. E também locais de passagem e descanso. Então, sei, você não vai colocar uma agave, uma planta com um espinho, uma, um espinho ou num lugar onde uma pessoa, por exemplo, esteja perto de um banco, então, ou um local de passagem. Então, teve um caso bem interessante que aconteceu, que eu fui numa casa onde aqui tinha uma piscina do lado, um deck que foi feito, e esse deck era um deck de madeira, e do lado, assim, você tinha vamos botar uns 40 centímetros, 50 centímetros de deck para o jardim. E nesse jardim estava cheio de agave. Então, ou seja, os meus clientes, né, o que que eles tiveram que fazer com esse paisagismo que já veio na casa, né, que foi plantado esse tipo de planta, ela cresceu demais, uma agave, aqui chamamos de piteira do Caribe. E essa planta ela tem muito espinho nas pontas, é um espinho que bate, machuca, chega a sangrar. Tava ali, né, tava essa planta, eles tiveram que cortar a planta no meio ali para poder tirar esses espinhos, porque os filhos dele estavam brincando ali, escorregavam no deck, essa planta já estava passando pro deck, né, tá quase assim, as folhas já estavam passando para a parada do deck, e estava machucando, quando você passava ali, você furava o seu pé todo, sua perna toda. Então pra você ver, olha só, uma coisa simples, né, e para tirar uma planta de um diâmetro de quase 1,5 m, então assim, foi bem desgastante, ou seja, para você retirar tudo ali, assim, você se furava todo, ou seja, assim, um empecilho enorme, sendo que a pessoa que fez isso anteriormente poderia ter pensado: essa planta cresce até um porte X, e aqui tem um local de piscina, então não vou colocar essa planta aqui. Eu coloco outra planta mais, assim, mais inofensiva, né, que seria o ideal.
Então você ter essa noção de que locais de passagem e descanso tem que ter plantas que condizem, né, que não machuquem as pessoas. É igual a área de descanso, você pode colocar plantas que sombreiam, né, por exemplo, algum tipo de árvore, de arvoreta, ou alguma cerca viva que faça um local mais privado para a pessoa poder descansar. Pode ter várias opções, mas lembrando do seu objetivo final, que é trazer o bem-estar para o tipo de pessoa ou o tipo de animal que vai utilizar aquele local. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula aqui. Ela foi bem rapidinho, tá? Eu tive alguns problemas de saúde na família, que eu fiquei um tempo sem postar, mas eu quero voltar com a rotina para a gente poder terminar essa série de vídeos, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode entrar em contato comigo aqui pelos comentários do YouTube e ficaria feliz que vocês poderem comentar aqui, dizer o que que vocês estão achando dessas aulas, dessas mini aulas, tá bom? Vejo vocês na próxima.